Neste vídeo, ensinarei como criar um vetor para cortar uma palavra com base, um tipo de peça bem comum, normalmente utilizado como enfeite de mesa ou estante. Inicialmente, há duas características muito importantes que levo em consideração: a geometria das letras e sua espessura. Para este caso, escolhi a palavra gratidão e duas fontes bem distintas. No caso da primeira fonte, nós temos alguns detalhes, como a perna do G aqui que fica para baixo do restante da geometria, né, da palavra, e também os traços que são bem finos. Se eu fizer a medição aqui, ó, por exemplo, isso aqui está dando menos de 1 milímetro de espessura. Então é um ponto frágil ali que pode estar quebrando, né, como diversos outros pontos ali dessa palavra. No caso aqui ela tem 120 milímetros de comprimento, seria extremamente frágil uma peça com essa geometria. Então, normalmente, eu induzo o cliente a escolher uma fonte que seja um pouco mais reforçada, com os traços mais grossos, oferecendo ele algumas opções diferentes, mantendo essas características. Então, vamos deletar essa aqui e utilizar a palavra de baixo. Bom, aqui inicio convertendo o texto em curva, depois eu desagrupo tudo, porque tem algumas palavras soltas, precisa desagrupar e separar curvas. Vou deixar ele transparente, sem preenchimento, só com contorno. E aqui eu inicialmente estarei trabalhando da letra R até a letra O, porque eles mantêm, todas essas letras que mantêm um alinhamento. Já a letra G ela está um pouquinho abaixo ali, então eu deixarei ela de lado no primeiro momento. Aqui eu posso fazer um arranjo das letras caso eu achar necessário. No caso do R aqui, eu acho que ele está um pouquinho próximo do A, então eu vou afastar ele levemente aqui dessa forma. O pingo do I, eu posicionarei ele aqui para ficar mais aparente. E o tio, colocarei ele dessa forma aqui, realizando uma leve rotação para ter mais interferência do lado de trás aqui dele. Agora eu vou fazer a soldagem desses componentes. Aqui é muito importante, algumas pessoas confundem na hora de trabalhar com texto, por exemplo, selecionando a letra O completa aqui com a letra O e aplicando o comando soldar, nós teremos um problema que vai sumir ali o miolo da letra O. O correto é fazer a primeira soldagem das linhas externas das palavras, tá? Das letras. Dessa forma. E depois o comando correto é estar aplicando, selecionando o que acabou de ser soldado com o restante, com os miolos ali das letras, selecionando tudo e aplicando o comando combinar. Para confirmar se está tudo ok, basta aplicar o preenchimento. Se ela ficar conforme está aqui, significa que está tudo ok, tá? Aqui agora eu seleciono a letra G, o restante da palavra, e faço um alinhamento pela parte inferior, para poder manter o alinhamento aqui na base da palavra. E aqui eu vou posicionar ela com uma interferência na letra R, mantendo a tecla Shift pressionada, para não perder o alinhamento. Dessa forma aqui, e faço a soldagem também, ok? Aqui vou fazer uma cópia dessa palavra, deixar aqui que ela nos servirá para um outro modelo posteriormente. Agora eu costumo criar sempre uma base de reforço aqui embaixo da palavra para dar uma sustentação. Por mais que o traço dela seja um pouco grosso, criar uma base aqui de reforço é interessante e também servirá para criar os pinos de encaixe na base que manterá esse conjunto aqui em pé. A criação dessa base eu faço no comprimento da minha palavra. Aqui eu quero que ela tenha 150 milímetros de comprimento. Então, criarei aqui um retângulo com 150 milímetros de comprimento e 5 de altura. Isso aqui você pode tornar padrão. Eu costumo sempre padronizar, sempre que possível, padronizar as minhas peças. Então aqui eu vou criar o pino de encaixe com 30 de comprimento por 3 de altura. Essas medidas aqui fica a critério de cada um. Aqui eu costumo deixar ele um pouquinho para dentro da outra geometria. Agora eu vou copiar esses dois retângulos que servirão de pino, para também servirem como o furo da base que eu estarei criando. Agora farei a soldagem das geometrias. Vou aplicar aqui a cor vermelha.
E essa peça, por exemplo, no meu caso, eu sempre tenho uma dela como padrão. Qualquer palavra que eu estarei criando posteriormente, eu estarei utilizando isso aqui como padrão. Dessa forma, eu não preciso estar criando essa geometria novamente. É só eu redimensioná-la de acordo com a palavra que eu estarei criando. Isso sempre me economiza um bom tempo aí durante a criação desses vetores. Aqui então eu faço o alinhamento das duas geometrias pelo centro. E agora eu gero uma interferência aqui, posicionando dessa forma a base com relação à palavra. Seleciono a palavra e aplico o comando soldar. Aqui eu costumo criar um raio de acabamento. 3 milímetros eu acho que está legal. Para a base eu sempre costumo deixar o furo, no caso da peça que eu estarei criando. Ela terá 3 milímetros de espessura, então esse furo eu sempre crio com 2,9 para ter um pouquinho de atrito ali na hora da montagem, tá? E no comprimento também deixo 2 décimos menor, então fica com 29,8 no comprimento ali dos dois furos. Seleciono ambos, aplico o comando combinar para não ter perigo de perder o alinhamento e nem o posicionamento. E aqui estarei criando um outro retângulo, também com comprimento de 150, que é o comprimento da palavra. E aí a largura deixarei com 30 milímetros. Seleciono ambos e faço um alinhamento pelo centro na vertical e na horizontal. Aqui eu vou aplicar um raio de acabamento. Seleciono tudo, botão direito, combinar. E está pronto o meu enfeite. Agora eu mostrarei uma segunda opção para esse tipo de peça, que no meu ponto de vista fica um pouco mais atrativo, fica mais bonito, dá mais destaque e não encarece tanto o produto. Aqui farei uma cópia da palavra, vou movimentar aqui um valor conhecido para cima de mais 50 milímetros. Botão direito, separar curvas. Vou deletar toda a geometria interna. Selecionando o que sobrou, eu aplicarei um contorno aqui de mais 5 milímetros. Contorno externo de mais 5 milímetros. Vou separar aqui o contorno, separar as curvas para deletar toda a parte interna ali. E agora eu posso posicionar ele para baixo ali, menos 50 milímetros. Ok? Isso aqui será um fundo onde eu estarei colando a palavra nele. No caso aqui eu vou aplicar uma cor cinza só para dar um diferencial. Transportar ele para trás e a palavra aqui eu deixarei ela preta. Então ela ficará dessa forma, né? O fundo e a palavra colada em cima. Eu acho que fica bem bacana uma peça dessa forma. Estarei redimensionando aqui para 150 milímetros de comprimento. E agora o procedimento é o mesmo ali que eu fiz na peça anterior para a criação do reforço ali onde estarei posicionando os pinos. Aqui na verdade eu não precisaria de um reforço, tá ok? Na verdade é uma geometria plana apenas para o posicionamento dos pinos que servirão de encaixe para a base. Agora, nesse caso, eu posso fazer o alinhamento pela parte inferior das peças. E aqui eu costumo deslocar menos 5 décimos apenas, para não ter perigo de nenhuma dessas geometrias onduladas aqui ficarem para fora, tá? E aqui eu faço a soldagem de ambas as partes. Nesse caso, se você achar interessante, poderia criar uma linha trazendo ela dessa forma até o nó aqui e aqui também, para alterar a geometria, deixando reto ali com relação ao restante da peça. Aí fica a critério de cada um como achar mais interessante. Então aqui eu vou criar um encaixe. E esse encaixe eu farei um pouquinho diferente. De 30 de comprimento e 6 milímetros de espessura, de altura ali.
porque no caso dessa peça, a base ela terá uma sobreposição também, será composta de duas peças. Aqui eu farei a cópia novamente, já vou alterar aqui a espessura para 2.9, realizar a soldagem. Na hora de estar fazendo esse ajuste no furo, é importante que a origem esteja sempre no centro do objeto, para não ter perigo de ocorrer algum deslocamento indesejado. Fazer a combinação dos furos primeiro, para depois fazer o alinhamento de ambas as peças ali, as geometrias. Agora sim, agora farei uma cópia, faço a combinação desses elementos. Aqui essa peça se tornará a base principal, com 160 mm de comprimento e 40 de largura. Vou ajustar o raio aqui para 10 mm e combinar geometrias. Então eu tenho a base principal que eu quero na cor preta e a base sobreposta na cor cinza. Nós teremos uma peça que ficará dessa forma aqui, ok? Agora um detalhe importante, como realizar a colagem com exatidão da palavra aqui nesta base, né, no fundo. Eu farei uma cópia da palavra aqui para cima. Essa aqui eu vou separar as curvas, deixar ela transparente, deletar toda a parte interna. E neste contorno, aplicarei o comando contorno interno de 5 décimos apenas. Vou separar aqui, deletar a referência. E agora criarei algumas linhas aqui dessa forma. Pegando o lado extremo esquerdo aqui, uma parte extrema na superior e outra aqui na direita. E com a ferramenta excluir segmento virtual, estarei deletando aqui. Essas linhas que sobraram, elas servirão de referência para o posicionamento na hora de estar realizando a colagem da peça. Dessa forma aqui. No caso, eu sempre aplico um contorno interno de 5 décimos para que eu tenha uma folga na hora de estar realizando a colagem e não ter perigo de ocorrer um leve desvio e essas linhas de referência ficarem aparentes após a colagem ali, sem ter percebido que a peça se deslocou um pouquinho, tá ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E se desejar receber esse e muitos outros vetores exclusivos, é só entrar para o nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição. Um grande abraço a todos e até a próxima.